tudo bem com vocês? Esse é o Café dos Astros com a Letícia Spear. Eu sou astróloga e taróloga, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero trazer um conteúdo bem legal, bem rico para vocês sobre os arquétipos do arcano número 1 do tarô. É muito legal a gente estudar carta por carta, primeiro para quando a gente for jogar para alguém, né, para saber do que está falando, para conhecer bem os símbolos. Segundo, para quando você for estudar a carta também, você ter um conhecimento um pouquinho mais legal, mesmo que você não seja um tarólogo. E também para você conhecer o arquétipo do arcano em si, como que ele está na sociedade, como que ele está influenciando a sociedade, como que a sociedade também influencia ele, porque é uma conversa muito bilateral. O arquétipo influencia a sociedade influencia o arquétipo e eles vão conversando e assim se tem realmente vários símbolos com significados muito ricos para a gente aprender melhor, né? Lembrando que esses símbolos do tarô, eles têm milhares de anos, né? Tem algumas questões que eu já vou falar aqui da numerologia do arcano número 1, que eles são pitagóricos, né? Eles começaram a ser difundidos e transmitidos na nossa linguagem pelo menos 530 anos antes de Cristo. Você vê como isso já está influenciando a gente já faz muito tempo. Então, por isso que é legal a gente conhecer, né, e perceber que o tarô, ele não é só um joguinho para a gente, né, se distrair à tarde ou para tirar uma dúvida super simples de algo que a gente está encucado, assim, com uma questão bem rotineira na nossa vida. O tarô, ele também serve para a gente entender a sociedade como um todo, né? Para a gente entender as questões mais filosóficas, morais da nossa sociedade, por que a gente chegou dessa forma que a gente chegou. Então, faz com que a gente seja mais profundo em todas as questões e consiga entender melhor tudo, né? E entendendo melhor tudo e todos, a gente se torna a pessoa mais feliz, menos preconceituosa, né? Eu acho que é isso que o mundo está precisando no momento. Então vamos lá. A carta do mago, né, o caminho do mago, ele tem todos os baralhos, todos os tarôs que tem, mas hoje eu vou usar, né, os tarôs que eu uso mais no meu dia a dia como taróloga, que é o tarô de Crowley, que é o meu preferido, porque ele é mais fácil, mais simples de ser assimilado pelas pessoas que estão lendo junto comigo. E o tarô de Marselha também, que ele é o mais usado, né? Só por questão de curiosidade, né, o tarô do mago, o arcano número 1, né, ele é um resgate do Le Batelet, né, que é o personagem circense que surgiu na França, né, ele era muito comum na época renascentista, né, as pessoas irem nas praças, nas vias públicas e difundirem seu trabalho artístico. E elas sempre traziam em mãos algum instrumento, né, elas nunca chegavam assim sem nada nas mãos, elas sempre traziam algo, queriam trazer não só sua performance artística, mas algum instrumento. Então a gente vai ver, né, primeiramente num símbolo do mago, todas as cartas do mago, ele sempre traz algo para manusear. Na verdade, ele é o manuseador, né? Porque a gente saiu do arcano 0, né, que era o louco, que não tinha nada, né? O 0 é o nulo mesmo. E aí a gente entra no primeiro passo do arquétipo da jornada do homem, né, da jornada do herói, do homem e da mulher também, claro, que é o passo número 1, né? Então ele saiu do inédito, foi viver a vida, foi vivenciar a sua experiência, a sua curiosidade, a sua jovialidade, e ele encontrou algo para se deparar, para conhecer, para estudar. Então o arquétipo número 1, o arcano número 1, ele fala justamente desse primeiro passo da nossa tenridade, da nossa juventude, mas claro que isso é inconsciente, faz parte de um arquetipo, então pode acontecer com uma pessoa mais velha também, pode acontecer com uma fase da vida, claro, mas a gente enquadra ele como se fosse um jovem, um mancebo que quer experimentar e ser experimentado, mas ele já encontrou algo. Então o arcano 0 é aquele que saiu e quer viver a vida, né, sem princípio, sem propósito, ele ainda não encontrou o seu. E o arcano 1 é aquele que começou a entender, começou a encontrar. Então, o arcano 1, quando a gente estuda ele no tarô, normalmente eu gosto de comparar ele com o número 1 com o número 2,
porque o arcano 1 e o arcano 2, eles falam do mesmo princípio, que é um princípio iniciador, né? Até tem um pouquinho da filosofia oriental, né, do Yin e do Yang, que a gente estuda bem, a gente conhece bem, é famoso esse símbolo, né? E ele traduz muito bem o arcano número 1 e o arcano número 2. Então, a gente pode dizer que o arcano número 1 é o Yang, né? É a força principal masculina, a força ativa, primordial, né? E o número 2 é a força feminina. Claro que eu vou falar mais em frente, porque esse arcano número 2 é muito importante também, mas é claro que eu vou falar de um por um, porque é muito mais fácil a gente se aprofundar, se a gente estudar assim devagarinho, um por um, fica bem mais fácil da gente aprender. Então, se a gente for observar a carta, né, todos os jogos de tarô, as cartas, eles têm o caduceu do Mercúrio, né? Dá uma olhadinha se você tem um tarô, procura lá o caduceu do Mercúrio no seu tarô, né? É importante a gente estudar esse símbolo do caduceu do Mercúrio, porque ele fala justamente do Deus Mercúrio, né? E que ele não é só um deus grego, uma entidade grega, mas ele também é uma entidade do Egito Antigo. A gente encontra ele em várias culturas, que é o mensageiro, né? Ele tem vários símbolos muito difundidos no Egito, na cultura grega, e também até influenciando o símbolo da medicina. Se a gente for observar esse caduceu, ele está em vários símbolos de profissões, né? Então, o mais famoso dele é o símbolo da medicina. Então, vamos observar aqui a carta. Aqui temos a primeira alusão a Mercúrio, que é o portador do bastão. Ele é o caduceu. O bastão ou a vara é o símbolo de poder e clarividência. É um instrumento mágico por excelência. Ele está associado ao fogo que dele brota. Hermes, Tote ou Mercúrio teria sido o inventor do fogo, a transmiti-los aos seres humanos. Então, só para a gente entender um pouquinho como é legal a gente entender melhor, né, esse símbolo do caduceu, porque ele fala dessa ligação entre o céu e a terra. Aliás, se você observou na carta, né, o mago, ele está sempre com os seus braços, né, ligados. Ou um está voltado para o céu e o outro está voltado para a terra. Porque tem esse princípio do hermetismo, né, que vem do deus Mercúrio, do deus Tote, que é um princípio hermético, né? O que está no alto é o mesmo que está embaixo, né? Essa lei da polaridade, da similaridade que a gente encontra no hermetismo. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo sobre esses princípios herméticos. Eles são um pouquinho complexos porque eles atravessam várias culturas, eles vão absorvendo vários símbolos. Então, para você não se confundir, eu vou deixar na descrição desse vídeo um resgate desse Mercúrio que eu já falei para você. Dá uma olhadinha que você vai conseguir entender melhor o arcano número 1. Agora, falando um pouquinho da numerologia dele, o número 1, quando a gente estuda, né, esse número a gente entende o número 1 como uma similaridade do falo, né? Porque todas as culturas, né, têm uma representação da deidade do falo, do sagrado do falo, né? Claro que hoje em dia a gente tende a banalizar isso, né? Isso não é mais visto de uma forma sagrada, a gente tende até ou a vulgarizar, né, ou a colocar muito pudor em cima do falo, né, que é o membro sexual masculino, mas nas questões mais sagradas de povos antigos, o falo ele é um princípio primordial, assim como o útero, né, é visto de uma forma muito sagrada em vários povos. Então é legal a gente trazer esse resgate do número 1 do falo, né, porque ele é um princípio iniciador masculino. Sem ele a gente realmente não tem vida, né, porque diante da natureza quase todos os seres viventes precisam de um princípio iniciador masculino e um princípio iniciador feminino. Isso é muito legal a gente valorizar, trazer isso de novo para a nossa sociedade, não ver nem de uma forma vulgar, né? Que o sexo é só para prazer, para passar tempo, ou às vezes até para se aproveitar dos outros, nem ver de uma forma muito púdica, né? Que quer guardar isso, mas de uma forma assim até
pecaminosa, escondida, assim, de uma forma que até se torna errado, né? Tem um equilíbrio meio termo entre os dois, que é a gente tentar ver isso de uma forma sagrada mesmo, ou até de uma forma biológica, né? Que isso é o princípio da vida, e sem o falo, né? Sem essas polaridades, esses princípios da polaridade, a vida não existiria. Mas lembrando que essa questão que eu estou fazendo do resgate da numerologia, dos símbolos, eles são só um resumo, tá? Porque se eu pudesse, eu falaria aqui durante horas. Tá, e aí a gente está falando direto nesse princípio ativo masculino. E o que ele significa, afinal? Como é uma carta número 1, ela parte de um princípio mental, né? Que toda ideia, né, ela se torna uma ação posterior. Então, primeiro se vem a ideia, se vem o conceito diante da mente, a racionalização, a inteligência, o pensamento, depois se existe a ação. Então, como princípio masculino ativo, se tem a discriminação mental, a mente inteligente e a razão, né? Ela ainda não está consolidada, ela ainda é jovial, ela ainda é imatura, porque a mente consolidada masculina a gente vai ver no arcano número 4, que é o imperador do tarô, né? Mais pra frente eu vou falar sobre ele, também uma carta muito rica, né? Sempre acompanho os meus estudos, que volta e meia eu trago ideias, informações novas sobre os arcanos. Mas vamos lá continuar destrinchando. A gente vê no tarô de Marsella e no tarô de Crowley, que são bem parecidos, a simbologia do infinito, né, que está acima do mago, na cabeça, né, do mago. Essa ideia, ela passa a questão do infinito, né, das infinitas possibilidades que se existe diante da mente, né. Mais pra frente eu vou falar que existe uma polarização, existe um lado muito bom dessas infinitas possibilidades, né? Porque a gente pode explorar, a gente pode conhecer o mundo, mas também existe um lado negativo dessas infinitas possibilidades que pode deixar a gente um tanto confuso, né? Mas daqui a pouquinho eu vou detalhar mais sobre isso, porque vai valer a pena a gente entender melhor. O céu e a terra estão sempre valorizados no arcano número 1, no mago, porque ele é aquele que faz magia, né? Magia, eu já falei para vocês que, semanticamente falando, significa conhecimento. Então, o mago, na verdade, ele nada mais é do que o estudante, aquele que está estudando, que está trazendo algum conhecimento à tona, que está colocando um objetivo primordial na vida dele, né? E cá entre nós, se a gente não busca um objetivo, se a gente não tem alguma coisa para a gente se levantar de manhã e sentir mais razão de viver, a nossa vida se torna muito sem graça, né? Então, esse princípio ativo, ele fala sobre isso, da gente ter motivação, da gente ter objetivos e querer usar a nossa inteligência para algo bom. Isso é maravilhoso quando a gente canaliza isso de uma forma positiva, porque pode abrir caminhos para a ciência, para estudos, para a gente ir mais longe, né? Para a gente dar um passo sempre mais à frente. Voltando a falar dos princípios herméticos, né? Alguns tarôs, eles trazem, por exemplo aqui, esse aqui de Crowley, né? Só abrindo parênteses, o Crowley, tá? Mas foi mais por uma questão de construção do tarô, não tem nenhum motivo simbólico. Ele tem 3 magos, tá? Porque o Crowley, ele era muito exigente e ele pediu para Frida Harris, que é uma pintora austríaca, se não me engano, fazer essas lâminas. Então foram todos pintados à mão por essa artista e ele era extremamente exigente. Então ele pediu para ela fazer 3 versões, né? E até ele escolheu uma oficial, que se eu não me engano é essa aqui, a versão oficial. Mas esse tarô, essa versão de tarô que eu tenho, ela é na versão internacional e foi feita essa edição dos três magos do Crowley. E eu jogo ele, assim, normalmente eu uso ele no meu tarô. Eu costumo colocar ele nas cartas para as pessoas adoram quando aparecem vários magos nos jogos delas, ficam pensando, nossa, quanto mago, quanta coisa legal. E eu acho ele bem lúdico, né? E como ele ressalta essa questão da inteligência e buscar novos conhecimentos, eu procuro enfatizar isso também nos meus jogos. Mas voltando lá, essa questão do hermetismo, né? Alguns jogos, né, algumas cartas têm os 4 elementos. Esse mago aqui do Crowley tem os 4 elementos, que são os 4 naipes do tarô, né? Então a gente vai ver esses 4 naipes. Você pode acompanhar a similaridade
desse símbolo, né, junto com o próprio naipe mesmo, né, dos arcanos menores, né, que são o bastão, a copa, os discos e a espada, né? E o que eles estão simbolizando aí, né? O bastão em chamas é o mago que cria, a copa é a água que conserva, a espada vem para destruir e cortar, e o disco ou a moeda vem redimir. Esses 4 símbolos se relacionam também com os 4 verbos do mago, que é a coisa mais linda, que é um princípio primordial, hermético, que é o saber, querer, ousar e calar. Eu uso muito essa frase, eu uso muito porque ela é muito filosófica, ela é muito estudada, né, pelo hermetismo, por pessoas que gostam de estudar esse tipo de filosofia. E tem alguns estudiosos que só se reconhecem, né, que por estudantes, né, dessas práticas mesmo, por essa frase, pelo saber, querer, ousar e calar. E principalmente pelo calar, porque esse princípio, como ele foi muito perseguido pela Igreja Católica, né, na época da Inquisição, a questão do calar, né, ela vem para trazer esse significado do guardar. E também o calar vem para trazer a questão do meditar, né? O meditar não vem só da cultura oriental, do yoga, que é aquela meditação assim, que a gente faz né? Que tem aquela questão clássica, daquelas posturas bem relacionadas ao yoga. A meditação também traz uma outra conotação, que é do vivenciar a experiência dentro de si, de uma forma mais silenciosa. E é isso que o mago traz em abundância, tanto o mago quanto a carta número 2, a sacerdotisa. Outra questão também desses símbolos que eu quero trazer é de um outro mago aqui que o Crowley traz, esse mago bem maluquinho aqui. Ele traz um macaco ali debaixo do mago, né? E quando eu não conhecia essa mitologia, eu particularmente sempre me perguntava, mas o que esse macaco está fazendo aí? Aí quando eu comecei a estudar um pouco mais os mitos indianos, eu conheci o Hanuman, que ele é um deus, né, que protege outros deuses. Ele tem uma mitologia, uma simbologia incrível, assim, parece até de outro mundo, assim, parece que alguém fez uma viagem de cogumelo, de ácido e voltou trazendo aquilo, porque é muito psicodélico. O Hanuman, ele tem um corpo de homem muito forte, né, e a cabeça de macaco, e ele traz a questão do provar a verdade. Ele prova a verdade para os deuses, principalmente para Krishna, né, porque ele é um servo fiel de Krishna, né. E Krishna, dentro da triplicidade hindu, né, na cultura indiana, ele é uma verdade diante da bondade, né. Então ele prova a verdade para servir à bondade, porque a verdade qualquer um pode dizer que tem, né? Mas quando se prova a verdade diante da bondade, ela pode ser um pouco diferente. E por que o Crowley quis colocar o Hanuman, que é um deus indiano, né? Para mostrar essa amplitude do mago, né? Que ele vai para vários lugares, ele descobre várias verdades, ele não fica atento a uma única verdade, ele não quer saber de uma verdade absoluta. Na verdade, para ele, a verdade, quanto mais ampla for, mais perto do absoluto será, né? Então ele não busca somente uma verdade dentro de si mesmo. Eu sou vegano e essa é a minha verdade e eu não vou buscar outras. Eu sou cristão e essa é a minha verdade. Eu sou agnóstico e essa é a minha verdade. Não, na verdade, a verdade é que para o mago não existe uma verdade absoluta. Então ele quer buscar a amplitude da verdade. Quanto mais longe ele for, melhor para ele, porque ele pode provar ela pela sua experiência, né? Mas lembrando que é um aspecto mental. A carta número 1, o mago, ele é mental, né? Antes dele conhecer a ação, de partir para a ação, ele prova mentalmente. E aí o Hanuman, como um macaco, né, que ele é realmente brincalhão, ele pula de galho em galho, ele vai para lá e vai para cá, ele traz um pouco dessa questão de cuidar com essa verdade, porque às vezes a gente pode se enganar. A mente é mentirosa também, ela pode mentir, né? E aí, trazendo todas essas questões, é claro que bem resumido, assim, os símbolos do mago são riquíssimos, né? Levam uma vida inteira para se descobrir. Eu mesma estou sempre pesquisando, sempre lendo e acabo descobrindo uma coisa nova todos os dias.
Mas o que a gente pode perceber numa leitura de tarô? O que a pessoa está buscando quando aparecer o arcano 1 para ela, a carta do mago? Primeiro, que ela está em busca de novas verdades, né? Se for no aspecto positivo. Se formar um jogo harmônico, né, com outras cartas, se fizer harmonia com outras cartas, ela está indo para o lado positivo do mago. Né? Ela está buscando outras verdades, ela quer se aprofundar em novos conhecimentos, quer entender melhor a vida, né? Ela quer ser esse jovem, né? Ela quer conhecer melhor esse princípio ativo masculino. Isso pode ser tanto um homem quanto uma mulher, né? É extremamente saudável esse princípio ativo em ambos os sexos, né? Isso também pode acontecer com uma pessoa idosa, né? Já atendi pessoas bem idosas, assim, de idade avançada, que nunca tiveram oportunidade de conhecer essa parte mais jovial da sua vida, pulou fases, né? Foi obrigado a assumir responsabilidades, a se tornar adulto muito cedo, né? Muito rápido. E aí o que aconteceu? Ela pulou uma etapa da vida dela e acabou que ela esqueceu. Aí ela chegou lá na vida adulta dela, mais idosinha, ela quer viver de novo isso, ela quer estudar outras coisas, ela quer viajar, ela quer conhecer outros conceitos, né? Lembrando que o mago, ele é diferente do eremita, embora eles tenham esse princípio bem forte também de conhecer, de explorar. O eremita, ele tem uma outra questão, ele já está numa busca espiritual mais intensa. O mago não tem busca espiritual ainda, né? Mas ele está totalmente ligado com a espiritualidade porque ele é jovem, né? E ele tem essa pureza dentro dele, né? E é bem legal a gente se conectar com o mago por isso, porque às vezes a gente esquece do nosso lado mais jovial, a gente assume as nossas responsabilidades no dia a dia, né? E esquece que a gente também tem que dar lado para essa busca, também tem que dar um pouco de lado para a espontaneidade. Então, o arcano 0, o 1 e o 2, eles falam bastante disso, né? São esses 3 arcanos que querem resgatar esse lado nosso mais espontâneo de ser mais jovial. Outra coisa também que pode aparecer na interpretação das cartas é uma certa ilusão do plano mental, né? Aí esse lado seria o lado mais negativo, o lado sombrio da carta, né? Porque toda carta, todo arcano tem a sua luz e sombra. E aí a sombra dessa carta seria uma pessoa que está muito racional, vivendo de uma forma muito mental e ela acaba se confundindo, né? Ou ficando um pouco perdida. Às vezes é até aquela pessoa que ela gosta de várias coisas, né? Ela gosta de várias, gosto de arquitetura, também gosto de arte, também gosto de teatro, mas eu trabalho com marketing, eu não sei o que fazer, né? Eu gosto de matemática, mas eu sempre me vi trabalhando com, sei lá, pesquisas em antropologia, né? O mago, ele pode se ver perdido diante das circunstâncias, né? E perceber que tem tantos caminhos, tem infinitas possibilidades e não se adentrar em nenhuma delas, né? Então, era isso que eu queria falar também. O Hanuman, que é esse macaco que prova a verdade, ele traz essa dica, né? Conheça as infinitas possibilidades, mas nunca se perca provando a verdade, né? A gente pode provar vários caminhos, conhecer várias possibilidades, ter várias experiências, mas sem se enganar diante das nossas verdades, né? E todos os arquétipos, todos os arcanos do tarô, eles nos ajudam a entender melhor e a refinar essa verdade. Claro que a vida inteira a gente vai estar sempre reformulando conceitos, questões, né? Mas o primordial da verdade mesmo é o amor primordial, né? O amor é a lei, né? O amor sob a vontade, né? Então, a vontade também se submete ao amor, né? Então, se a gente fosse colocar tudo, né, diante de um patamar, né? O amor é o mais elevado de todos, depois vem a vontade e a mente, né? Então, um vai se submetendo ao outro. É isso aí, espero que você tenha gostado desse caminho, né? Faz parte do caminho do guerreiro. São 22 caminhos, né? Na verdade, 21, porque o 0 e o 22 são os mesmos, né? Um princípio e um fim. Mas a gente estuda esses 22 arcanos, né? De uma forma maravilhosa. Continue estudando comigo. Curta, compartilha, me segue no canal, se inscreve também, que eu sempre trago novidades. Eu trago bastante informações também no meu site, no Instagram, no Facebook, tem sempre muitas informações nas redes,
né? Pode vir falar comigo e, por favor, me traga dicas também de conteúdos que vocês querem entender, querem estudar mais, querem se aprofundar. Vamos estudar juntos e crescer no conhecimento, crescer como pessoas melhores e evoluir, que é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Gratidão, namastê!